Boa noite a todos. Então, estamos aqui para o desafio do Evangelho no Lar. A ideia é a gente se conectar, principalmente nos 2 dias que teríamos os trabalhos públicos no Círculo da Luz. Então, é fazer um Evangelho simples, algo como a gente faz no dia a dia em nossas casas. Sabemos que esse momento necessita de muita prece, de muito trabalho interior, de colocarmos em prática tudo que aprendemos. Então, nada mais justo que começasse por mim, já que eu comecei a agitar isso com um grupo. Então, vou fazer a minha primeira apresentação. A ideia é, reforço novamente, é algo simples, o mais importante é todos estarmos conectados, não vai ficar salvo esse vídeo, pois o propósito é a gente se acompanhar em tempo real, é fazermos preces juntos. Sabemos que preces, ao mesmo tempo, irradiando, vão ter muito mais força e essa é a ideia. Então, no final, eu vou fazer o desafio para um outro estudante do Círculo da Luz, para que faça esse evangelho na segunda-feira, às 8 horas da noite. Se nós conseguirmos mais pessoas que se prontifiquem a fazer esse evangelho, a gente pode intensificar. Por exemplo, aqui em casa, nesse momento que a gente está passando, esses desafios, essas experiências que estamos vivenciando, nós temos feito o evangelho todo dia. Então, volto a repetir, não tem nada muito preparado, não é nada muito especial, mas é com muito amor, com muito carinho e com muita singeleza, mas de uma forma positiva, que a gente vai fazer esse evangelho como a gente faz quando a nossa família se reúne nessa própria mesa que hoje eu estou sentado. E eu sempre comento que é um momento de muita luz. A gente colocar os nossos familiares, um olhando no olho do outro, para estudar as páginas que Jesus nos deixou e que a espiritualidade amiga veio junto a Kardec e nos deixou de uma forma muito mais clara, o Espiritismo nos faculta isso, então é realmente um presente de Deus, que a gente guarde e que a gente faça evangelhos. Nesse momento, principalmente, sempre é muito bom ter evangelhos. O Evangelho no Lar é a luz que a gente traz para a nossa casa. Como diz um livro espírita, a gente convida Jesus para passar uma noite com a gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Então há muitos ganhos com o Evangelho e nesse momento em que a gente está passando, todo esse desafio se torna mais especial ainda. A gente vai iniciar então o Evangelho, né, e peço que todos acompanhem com uma prece que a gente sempre evoca, faz uma prece pedindo o auxílio da espiritualidade amiga e vamos fazer da mesma forma. Peço que cada um faça da sua maneira e que a gente possa iniciar então o nosso trabalho da noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso irmão, modelo, guia, e a toda espiritualidade amiga que se faz presente, em especial aos nossos mentores, nossos grandes amigos, nossos mestres. E como esse trabalho é ligado ao Círculo da Luz, pedimos também a proteção da cúpula espiritual do Círculo da Luz, que nos proteja e que nos auxilie nesse momento a enviarmos bons pensamentos, bons sentimentos, boas energias e fluidos que tanto necessitamos. E para iniciar, faremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. O Evangelho da noite, ele é o item 7 do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 7 é a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo
vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo, mas mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Essa passagem, eu acabei escolhendo, recebi essa passagem, e acredito que ela tem muito a ver com o momento que a gente se encontra. E aí eu começo comentando sobre a definição da palavra paciência no dicionário. A virtude que consiste em suportar os males ou os incômodos sem queixumes e com resignação. Então, a virtude que consiste em suportar os males ou os incômodos sem queixumes e com resignação. Tudo a ver com o nosso momento atual, né? Quanto que a gente está hoje sendo experimentado, quantas experiências que a gente está passando. E aí, que caminho a gente vai tomar? O caminho da paciência? O caminho em que a gente busca a mensagem que tem por trás disso tudo? Ou a gente vai começar a se queixar, vai esquecer de tudo que a gente estudou até hoje, de tudo que o Espiritismo nos trouxe e vai simplesmente ficar maldizendo esse momento sem buscar as mensagens que ele pode nos trazer e que ele está nos trazendo. Porque não é por acaso que tudo isso está acontecendo. Nós sabemos disso. Para quem tem um Deus justo e bom, como o Espiritismo nos mostra, nos comprova. A gente sabe que nada que vai acontecer acontece por acaso. Que Deus definiu que, olha, eu vou mandar esse vírus para todos sofrerem. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é muito maior. Dentro disso, uma outra passagem de Jesus para a gente refletir. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então ele está falando, Jesus nos deixa aqui a chave, dizendo que não é para a gente se inquietar, não é para a gente entrar em desespero. É para a gente fazer o nosso melhor a cada dia. É a gente, nesse momento de turbulência, a gente buscar desenvolver a paciência, como fala o texto. É difícil? Claro que é difícil. Ainda somos muito imperfeitos. O texto do Evangelho diz, a vida é difícil, bem eu sei. Então imaginem para nós aqui encarnados, e como diz o palestrante espírita, é aqui que a panela ferve. André Trigueiro, palestrante espírita, comenta isso. E realmente, aqui a panela ferve. Mas é aqui que nós vamos colocar os nossos ensinamentos. E aí, adianta a gente se desesperar pelo dia de amanhã? Adianta a gente entrar em desespero e já projetar alguma coisa de tão ruim que a gente não consiga suportar? Não, não é esse o caminho. Não é para isso que tudo que estamos passando está vindo. Uma outra situação, a fé. A fé tem uma ligação muito forte com a paciência. Se eu não tenho fé, se eu não acredito,
se eu não confio, porque a fé espírita é uma fé raciocinada, não é simplesmente uma fé cega, mas é aquela fé que nos diz por que eu tenho que acreditar, por que eu tenho que confiar. Então essa fé que tanto a gente busca, e como eu volto a repetir, não é uma fé que alguém nos diz. Bom, pessoal, como isso tudo é muito amador e a ideia é essa mesma, uma pessoa acabou de ligar e aí o telefone trava e para de funcionar, para de gravar, tá? Mas, enfim, a ideia é justamente tratar dessa forma simples que a gente vai estar conduzindo esse evangelho. Como eu ia dizendo, a nossa fé está à prova nesse momento. E é aí que a gente deve buscar todo o ensinamento, tudo que a gente já teve de informações, de aprendizado, para a gente realmente colocar em prova, não só com a gente, com os nossos familiares, mas todos que fazem parte da nossa vida. Porque se Deus é justo e bom, como eu já tinha comentado, propósito tem. E lá no final eu vou comentar sobre uma mensagem que Divaldo recebeu, uma psicofonia desse final de semana no Congresso do Paraná, que menciona isso. Então a gente precisa realmente lembrar que somos imortais. E no próprio texto, Bezerra diz, e aí, o que é a morte? A morte, ela nada mais é do que a gente estar se desprendendo do corpo, é deixar o corpo aqui. Parece loucura para muitos? Pode parecer. Mas para aquele que busca realmente a espiritualidade, aquele que busca realmente colocar em prática o espiritismo, é uma outra situação. E é isso que a gente deve buscar a cada dia que passa. O futuro a Deus pertence, né? Dentro de tudo que estamos passando, buscar, cultivar a nossa paciência, com certeza o futuro a Deus pertence, mas a gente nunca deve esquecer que quem escreveu esse futuro fomos nós mesmos. Através do nosso passado, através do nosso presente, a gente escreveu o futuro. E aí? São experiências que a gente precisa vivenciar. Esse momento está cheio de experiências. Hoje eu estava vendo uma reportagem de um site e comentava uma pessoa, uma blogueira que tinha tido problema agora com coronavírus, estava passando e ela romantizou, eles colocaram. E ela foi lixada na web, justamente porque ela estava romantizando. Só que o romantizar dela não era um romantizar de achar qualquer coisa, ela estava fazendo uma análise mais profunda, ela estava sentindo aquilo. Ou seja, quem sabe a mensagem que veio, ela conseguiu captar de solidariedade, que todos nós somos iguais, que no momento desse, aqueles que têm muito dinheiro, que têm planos de saúde tops, vão ser tratados da mesma forma se não tiver leitos. Ou seja, se eu não tenho mais benefícios, a matéria chega num momento desse que ele não tem mais o peso que tinha antes. E ela fala que igualou todos, trouxe de uma forma para igualar muitos, trouxe para que todos parem para analisar, o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha encarnação? Será que eu vim para cá só para viver os prazeres? Só ser um hedonista, aproveitar muito prazer, é na comida, é em todos os sentidos, ou eu vim aqui para evoluir, para crescer? Então, esses momentos de aflição, a gente recorda a bem-aventurança dos bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então é só sofrer? Não. É aquele que está sofrendo, mas ele busca a mensagem. E nossa, tem tanta mensagem. Mensagem de a gente viver em família, porque muitas vezes nós não temos tempo, corremos tanto para conseguir coisas, para a gente ter uma tranquilidade. Chega numa hora dessa, a gente vê que isso tudo deixa de ter valor. Ter a conexão com a família, é um momento de a gente estar juntos, né? E de cuidar da gente, por outro lado, por mais que a gente possa estar isolado, a gente tem que cuidar da gente, mas sabe que o nosso vizinho também precisa se cuidar. É aquela história que falam do álcool em gel. Eu vou lá e compro todo o álcool em gel que tem no mercado. Mas aí o outro, os meus vizinhos, meus amigos, as pessoas que se conectam comigo, elas não têm álcool. E aí o que acontece? Eu posso pegar, elas se contaminarem e eu ser contaminado. Então adianta nesse momento? Não. É um momento de muitas reflexões. Esse é o grande objetivo que a gente busca. Quando fala no texto
que a gente deve olhar para cima e não para baixo, o fardo vai se tornar mais leve, vamos pensar uma analogia. Eu olhar para cima é olhar para a vida espiritual. Eu olhar para baixo é olhar só do berço até o túmulo. E como é triste tu ser um materialista. Eu fico imaginando como é difícil encarar toda essa situação, achando que acaba no túmulo. Meu Deus! Agora nós sabemos que a morte não existe. A única coisa que a gente deixa aqui é a nossa veste, que é o corpo, que a gente tem que cuidar, que é uma ferramenta que a gente recebe para trabalhar aqui no nosso desenvolvimento. Mas ela não tem um peso maior do que isso. Então, como nós temos essa certeza da imortalidade, a gente precisa buscar vivenciar nesse momento. Esse é o grande propósito. Essa é a grande questão, olhar para cima, olhar de um outro ponto de vista. Não ficar só olhando a questão do coronavírus e os problemas, mas olhar os ensinamentos que vêm. Ninguém vem para cá para sofrer, para pagar. Não existe isso. Todos vêm aqui para aprender, porque se fosse para pagar, eu ia sofrer, não ia entender nada, mas eu estava pagando. Não, a ideia é aprendermos, é criar empatia com o outro, é saber que todos estamos conectados. Olha que coisa mais maravilhosa. Hoje a gente olhar e enxergar que o mundo todo está conectado. Não tem mais isso. Aquele, como eu falei há pouco, pobre, rico, né? A gente sabe que muitos vão ter mais condições, mas de certa forma muito vai se igualar nesse momento. Se achatou muito mais a diferença. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. E aí, comentando sobre a mensagem que Bezerra nos trouxe, ele fala que exultemos e não temamos. A morte não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Então, para pensarmos, exultemos e não temamos. A morte não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Claro que a gente está aqui, somos imperfeitos, a gente acredita nisso, mas a gente oscila, nossa vida é uma montanha russa. Tem momentos que eu estou ali, estou bem, estou tranquilo, estou paciente, eu entendo os porquês, eu consigo compreender muitas coisas, outros não, mas faz parte. O momento agora é termos mais altos, é nos mantermos mais conectados com a espiritualidade superior. Porque Bezerra continua dizendo, não vos preocupeis demasiadamente, não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e porque nos chegou agora provocando pânico e dor. Então veja bem, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É só sofrer? Não. É compreender, como diz aqui, e a gente vai entender. Mas se nós acreditamos num Deus justo e bom, se nós temos confiança, se nós temos a nossa fé raciocinada, isso tudo vai ficar muito mais fácil. Isso tudo vai ser muito mais tranquilo, digamos assim, mais suave de passarmos. E a paciência tem um papel fundamental nesse processo. Continuando ainda o texto de Bezerra, ele diz, e aí vem essa questão da vibração, né? O medo ele tem os dois aspectos. Medo, ele vai até um certo ponto que é muito positivo. O que é o medo? Com medo eu vou me proteger. Com medo eu vou estar higienizando as minhas mãos, eu vou estar cuidando das minhas movimentações, eu não vou estar me expondo mais do que eu preciso me expor. Porque não adianta. Expor a gente vai se expor. Agora eu vou reduzir isso tudo. Agora, se eu pego e tenho medo de tudo e eu congelo, o medo ele já passou do ponto positivo. Ele passa a ser uma doença. E nesse momento é o que se fala que a gente não pode deixar isso tudo virar em demasia. Tomar um porte tão grande que nos congele. Que a gente entre em desespero. Que a gente não tenha paciência. Que a gente não busque os ensinamentos dentro desse processo todo. Porque quanto mais rápido a humanidade começar a entender o porquê desse vírus, a gente não tem dúvida que tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar, da mesma forma que veio, muito rápido ele vai se diluir. Então vamos aprender, vamos fazer isso, vamos nos desenvolver. E aí
Bezerra nos diz: tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas, e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução no planeta. Do mal, Deus tira o bem. É real, não é loucura. Como lá, quando aquela blogueira veio e fez uma análise e disseram, olha, está romantizando. Isso aqui não é romantizar, é saber que são experiências que a gente está passando. Porque a nossa fé ela é inabalável. Porque ela está encarando com razão e a gente está entendendo os porquês. E o nosso Deus é um Deus justo e bom. E é isso que a gente deve trabalhar. Que a gente realmente busque fazer esse exercício. Não é fácil, não é simples, mas ele é necessário. Desenvolver a nossa paciência nesse momento. O desespero não leva a nada. Mas não é uma paciência em que eu fico simplesmente parado. Eu não ajo, eu não faço nada. Não, é uma paciência onde eu vou fazer preces, eu vou ler, eu vou ajudar alguém com uma palavra amiga. Nós temos hoje os meios de comunicação, nós temos aí a internet, justamente para facilitar. Quantas palavras a gente pode dar? O próprio evangelho, por mais simples que seja esse evangelho, e realmente é simples, mas é com esse intuito de nos conectarmos e estarmos vibrando positivamente. É encontrarmos uma conexão com o nosso mentor espiritual. É deixar as trevas, é deixar aquela espiritualidade inferior que quer se aproveitar do medo em demasia, não o medo que nos faz proteger, que a gente vai buscar uma proteção, mas aquele em demasia, aquele que nos congela. Porque no final de tudo, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Muitas. E esse processo veio para mostrar como a gente é frágil. Muitas vezes um homem acha que domina tudo. E a gente sabe, é Deus que está no comando, é Jesus, o governador planetário, que está ali, cuidando desse planeta. E aí a gente vê isso tudo e analisa e reflete e vê que a gente precisa, a cada dia que passa, dar mais atenção para essas coisas. Que a gente deve saber o nosso tamanho, o que a gente pode. A gente tem que saber onde está botando os nossos tesouros. Então esse momento, olha só, será que ele só traz coisas ruins? Está em casa, com a família, buscando essa conexão, fazendo evangelho, buscando uma espiritualidade maior. Será que não é esses os pontos que eu devo aproveitar? Não é aí que eu devo focar o meu tempo? Então é dentro dessa linha a gente buscar um trabalho com muita força, com muito afinco, para desenvolver a nossa paciência. Não é fácil, mas a gente tem mecanismos, a gente tem ferramentas, a gente tem conhecimento. Vamos colocar em prática, vamos nos conectar com nossos mentores espirituais. Vamos ajudar o planeta. Uma prece ajuda muito. E é isso que estamos fazendo aqui juntos. Para que eu não esqueça, né, então vamos lançar o desafio. O meu desafio, então, para o próximo Evangelho, na segunda-feira, às 8 horas da noite, vai para a nossa querida amiga Anne-Marie Scoss. Então a Anne, espero que ela aceite esse desafio, ela faça o Evangelho na segunda-feira e depois escolha outro para desafiar e a gente vai conduzindo dessa forma. É um encontro muito sadio, volto a repetir, simples, mas que com certeza a gente vai trazer muita luz para as nossas casas, para a nossa vizinhança, para o nosso bairro e, quiçá, para a nossa cidade. Então é isso que eu tinha para dizer. E como é um evangelho, vamos encerrar ele então da mesma forma. Eu tenho aqui um copo de água, onde a gente vai fazer os pedidos, e cada um faça o seu, mentalize, para a gente poder então partir para o encerramento desse evangelho. Muito obrigado a todos. Vamos então agradecer a espiritualidade amiga por esse momento que nos proporcionou, por um amparo que nos dá a cada dia que passa, por ter nos dado condições de conhecer o Evangelho do Cristo, o Evangelho que nos torna a base para a nossa vivência, para os desafios, para tudo que a gente passe nessa vida.
E sendo assim, nesse momento, pedimos à espiritualidade amiga que fluidifique esse copo de água, para que atenda às nossas necessidades físicas e espirituais. Que coloque nas águas de cada um de nós o bálsamo, tudo que a gente mais necessite nesse momento, para continuar com muita fé, muita coragem, com muita confiança em Deus e com muita paciência. Vamos fazer uma mentalização a todo o planeta Terra, a todos os países, a todos os irmãos que agora estão passando pelas provações, que eles busquem o sentido, que eles sejam os bem-aventurados os aflitos, que eles compreendam, que sejam um segundo de reflexão antes de estarmos deixando o nosso corpo e partindo para a vida espiritual, já é válido. Que a gente reflita, que a gente busque realmente compreender o sentido de nossas vidas, compreender os porquês que hoje estamos passando por esse processo, que sejamos divulgadores de uma palavra amiga, que sejamos caridosos, que aproveitemos esse momento, como o texto do Evangelho nos diz, para perdoar, para nos libertarmos através do perdão, pois sabemos que todos nós somos imperfeitos, que errar faz parte do processo. E dentro disso, a partir do momento que perdoamos, estamos nos libertando, mais do que libertando qualquer um. Estamos tirando as algemas que nós mesmos colocamos em nós. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que nesse momento estão nos leitos dos hospitais, nos presídios, asilos, orfanatos, por todos os irmãos que hoje estamos aqui. Sabemos que a matéria é importante, o pão material é importante, não há dúvidas. Então não deixemos de fazer caridade. Vamos pedir por esses irmãos que hoje estão sem o seu trabalho do dia a dia, dentro da informalidade que se encontra o país, que eles possam ser amparados, que eles tenham paciência, que eles tenham fé, que não deixem de fazer suas preces, pois com certeza Deus olha por todos nós. Nós não vamos passar por nada que não seja importante para um processo evolutivo. Precisamos lembrar disso, precisamos colocar em prática. Pedimos por todos os nossos amigos, pedimos por todos que aqui se conectaram nesse Evangelho, por seus familiares, que a gente expanda muita luz, que consiga higienizar nossos lares, que consiga trazer luz e convidar, que deixemos então esse espaço hoje, esse nosso lar, em condições de receber um ilustre visitante, Jesus. Que Ele passe conosco essa noite e que a gente crie esse ambiente, porque de nada adianta fazer um Evangelho e na sequência a gente perturbar o ambiente. A gente precisa deixar ele em condições de receber Jesus e nos manter assim. Com certeza é um momento de desafio, é um momento de aprendizado, é um momento de convivência, de convivermos internamente, cuidando de nós, mas cuidando de todos que fazem parte desse planeta. Está aqui para mostrar que nós não estamos sozinhos. Não tem como nos isolar e o mundo é isso mesmo. Estamos caminhando para uma humanidade onde a nossa família é a família espiritual. Vai levar muito tempo? Vai, mas precisamos dar os primeiros passos. E assim, devidamente agradecidos à espiritualidade amiga, vamos encerrar o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Anne Marie, te esperamos na segunda-feira. Um abraço a todos. Obrigado.